Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma formação do aprofundamento curricular, a unidade curricular 1, o indivíduo ambiente. Eu sou o formador Ademir Júnior, formador aqui da EFAP. Bem, sou um homem negro de pele clara, possuo 1,72 m, cabelo cortado à máquina, barba desenhada, hoje estou de colete com uma camisa manga longa por baixo preta, estou de calça jeans azul e um tênis preto. Mas eu não estou sozinho, estou aqui acompanhado hoje da formadora Jaqueline. Olá, Jaqueline. Olá, professora Ademir. Eu sou a professora Jaqueline, formadora EFAP, sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Hoje estou usando uma camisa branca, uma calça jeans azul e uma bota preta. Muito bem. Então, nosso tema, como aparece para vocês, Unidade Curricular 1. Hoje vamos falar sobre metodologias ativas, uma retomada sobre o Word Café. Muito bem, Jaqueline. Aí. O que nós temos então no percurso da pauta? Bom, para o percurso da nossa pauta temos os temas, objetivos, componentes e atividades da metodologia Word Café, metodologias ativas, o conceito de metodologias ativas, a metodologia, a descrição do Word Café, Word Café sistematização, materiais, item a item e a dinâmica, os desdobramentos, saber mais, informativos, as referências e o encerramento. Então vamos aos objetivos? Os objetivos. Bom, primeiro, estudar sobre o conceito acerca das metodologias ativas, identificar a metodologia Word Café presente nos componentes e atividades do mapa e compreender os aspectos da metodologia ativa Word Café. Lembrando que esse ATPC é uma retomada já do que nós vimos nas outras unidades e vai relembrar essa metodologia Word Café aplicada às atividades, né? Exatamente. Então, veja, como você mesmo realizou a leitura, né, no momento do percurso e os objetivos que estão sendo mencionados, né, vai possibilitar você, professor, retomar aí e também se aprofundar dessa metodologia. A gente sabe que as metodologias, elas são aplicadas pelo professor, para que, por meio da metodologia, o estudante, no caso, os estudantes, eles possam desenvolver aí, a aprendizagem adequada frente aos vários objetos de aprendizagem. Então, será um momento muito interessante para que você, professor, né, e os demais profissionais que estiverem acompanhando, possam compreender um pouco mais dessa metodologia que possibilita aí uma aula bem diferente, professora Jaqueline. É bem dinâmica, né? Como a proposta dos objetivos. Então, vamos lá. Dentro do mapa, onde essas metodologias são encontradas? Vamos lá. No componente 2, transformações da matéria em energia, na atividade 3. No componente 5, aspectos socioculturais da alimentação, que está na atividade 4. E aí, por exemplo, vale um ponto aqui de atenção aos professores. Observe, professores, que lá no mapa, a professora Jaqueline, aparece às vezes de olho na integração, conectando um componente a outro e aprofundando. E às vezes as metodologias, ou seja, no caso dessa metodologia, ela se conecta também, né? Então, são componentes que vão trabalhando essa metodologia de forma que vários professores podem trabalhar essa metodologia e vai aprofundando, portanto, aí os objetos de aprendizagem que os alunos precisam aí aprender. Então, exatamente. É muito interessante o que você mencionou acerca de onde, ou seja, onde aparece aí no material. Isso, apesar existe essa integração também nos objetos de conhecimento, não só na metodologia ativa, né, do Word Café, mas também no próprio objeto. Exatamente. Então, agora nós vamos falar um pouco da metodologia ativa, vamos tratar aqui um pouco do conceito. Então, no caso aqui, nós estamos utilizando dois autores, né, que é a Bassic e o Moran. Eles vão explicar que metodologia ativa se caracteriza pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola. Então, veja, não se trata de um assunto que está sendo mencionado ou apenas mensurado no campo da educação, né? É muito mais amplo. Por exemplo, quando a gente fala de protagonismo no mercado de trabalho, já se entende que é aquele trabalhador que tem uma performance diferente. Mas aqui, voltando então para o assunto de escola, veja só, é uma metodologia que vem sendo, né, desenvolvida por meio de métodos ativos e criativos, centrados na atividade do aluno. Então, onde que fica centrado o método?
no estudante. Então, eu preciso, enquanto professor, ter ciência que a metodologia ativa centra a atividade no estudante. Por isso que no processo de aprendizagem, o estudante ele precisa também se apropriar de como que ele chega num determinado resultado, por meio do protagonismo e da autonomia. Exatamente. Né? E também, outra coisa aqui, com a intenção de propiciar a aprendizagem. Então, diferente, por exemplo, dos métodos anteriores da educação bancária, como a gente pode agora, por exemplo, analisar aqui nesse novo slide, os mesmos autores, eles colocam o seguinte, que as metodologias ativas, elas são entendidas como práticas pedagógicas, alternativas ao quê? Né? Então, veja, e aqui tem um aspecto bem interessante, alternativo ao ensino tradicional. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no aspecto do ensino tradicional, a gente está pensando na educação bancária. A educação bancária é aquele tipo de educação que o aluno, ele ouve apenas o que o professor tem a ensinar, então o professor é o detentor do conhecimento, tá? E ele explica, o aluno ouve e é isso, né? Outras práticas, por exemplo, comum é o professor, ele passa um texto na lousa ou entrega um texto impresso para o estudante e logo na sequência ele coloca lá um questionário com 5 ou 10 questões, por exemplo. Então, nesse caso, está sendo desenvolvido o método tradicional bancário. Os materiais que estão sendo produzidos pela Secretaria de Educação, ele já tem, professora Jaqueline, essa concepção da metodologia ativa. Então, quando a gente lê lá as atividades, o aluno ele está inserido de forma ativa mesmo nesse processo. Então, é muito possível os professores terem já percebido que nos materiais, essa prática tradicional, ela não faz mais parte. Né? Isso não quer dizer, por exemplo, que se eu estou aqui, por exemplo, o professor está em sala de aula explicando um conteúdo, não tem aquele momento que é mais dialógico, ok? Ocorre. Precisa conteudista, né? Precisa sistematizar também essas informações. Sim, mas na execução das atividades é ativo, né? Já não cabe, então, esse modelo onde o professor explica e o aluno é um depósito, é um sulfite em branco que está apenas recebendo informação. Então, veja, a metodologia ativa, ela é diferente do quê? Do ensino baseado na transmissão de informação. Então, a metodologia ativa, ela se diferencia nesse sentido. Não dá apenas para ser informacional. Aliás, informação, qualquer pessoa acessando uma página na internet tem informação. Agora, aprender, entender e compreender é uma outra questão. Então, o estudante na metodologia ativa, ele assume o quê? Uma postura mais participativa. Então, nesse caso, aquela carga que estava só de responsabilidade por parte do professor, agora passa a ser compartilhada. Exatamente. Ok? Então, esse é um ponto aí bem interessante. Bom, e aí, então, vamos falar dessa metodologia Word Café. Primeiro ponto aqui que é importante. É uma metodologia ativa de aprendizagem que estimula o quê? Processos criativos. Temos eixo assim? Temos um eixo estruturante, né? Processos criativos. Exatamente. Também proporciona o quê? A escuta ativa. Temos competências socioemocionais? Sim. Muito bem. Que visa gerar e fomentar diálogo entre os estudantes. Então, isso aqui é bem importante dizer e a gente já vai explicar ainda depois da metodologia. Consiste na formação de equipes, grupos de estudantes para participar de um diálogo diferenciado. Nós temos competências socioemocionais relacionadas ao engajamento com os outros? Temos. Muito bem. Então, veja que a metodologia ela é extremamente importante. Ela vai se conectando também a outras formas de aprendizagem, concepção de competências e habilidades. Os estudantes se conectam e colaboram e potencializam a inteligência coletiva para resolver problemas simples ou mais complexos. Isso aqui é extremamente importante. Para os professores aí que conhecem, por exemplo, aquele autor que se chama Pierre Levy, pode voltar até, muito obrigado. Pierre Levy, por exemplo, ele tem várias publicações mencionando essa questão da inteligência coletiva. O que é inteligência coletiva, né? Para fazer aqui
uma breve citação do Pierre Levy. Ele diz que quando um grupo de pessoas tem um problema comum, esse grupo busca, por exemplo, uma solução, então você tem várias pessoas buscando resolver um problema e pode chegar a um resultado ou a vários resultados, né, que contribuem para aquelas pessoas que estão buscando. Então, a inteligência... De forma colaborativa. Exatamente, de forma colaborativa. Então, quando eu tenho, por exemplo, vários alunos em sala de aula, estudantes estão ali, eles têm um problema comum e eles estão tentando resolver esse problema de forma colaborativa, isso tem um nome, inteligência coletiva, que é o que o autor Pierre Levy, por exemplo, trata aí nas suas obras e fica a dica aí para vocês lerem aí Inteligência Coletiva, Árvore do Conhecimento, o que é o virtual, é um autor extremamente renomado, principalmente no sentido, né, de resolver problemas simples ou complexos. E aí tem um aspecto interessante em relação aos materiais, o aprofundamento curricular. O aprofundamento curricular, ela, no início da atividade, na sua introdução, tem um aspecto simples, mas vai ganhando o quê? A complexidade, isso, professor. Tá? Então, esse é um aspecto bem interessante que essa metodologia proporciona. E proporciona uma outra questão. Vamos voltar aqui ao processo criativo, que é o pensar fora da caixa. Fora da caixa. Então, é um aspecto bem importante. Bom, então vamos tentar aqui pensar como que a gente vai sistematizar essa metodologia. Bom, eu preciso ter, por exemplo, eu vou então criar num determinado ambiente, a gente já vai explicar essa questão do ambiente, professores, mas eu preciso pensar, né, em equipes, né, de alunos, então eu teria que necessariamente ter o anfitrião, aquele estudante que permanece, por exemplo, numa determinada mesa. Então, eu tenho várias mesas e em todas elas eu tenho uma pessoa fixa. Quem é? O anfitrião, aquele que recebe os demais alunos, né? Eu tenho o escriba e o redator. Aqui a gente está colocando como uma sugestão para que esse escriba e redator, ele também permaneça na mesa, né? Mas é uma sugestão. Tem professores, por exemplo, que no caso do escriba faz rotacionar também. Os participantes, né, eles vão rotacionar, né? E aqui é importante o seguinte, embora tenha aspectos parecidos com rotação por estação, não é a mesma coisa. E na parte estruturante eu vou deixar isso bem claro. O tempo, né, dessa rotação que vai ocorrendo por parte dos estudantes, em média de 10 a 15 minutos e um total de 3 a 5 perguntas. Bom, vamos aprofundar isso. Outra coisa, os espaços, tem que pensar nos materiais, né? Então, formular as perguntas adequadas frente ao objeto de conhecimento, que pode ser impressa, pode ser compartilhada por meio de celular, enfim, pode ser pensado também por meio de data show, já que se cria um ambiente específico. Pensar nos materiais, né, para registros, então post-it. Eu acho que é interessante, às vezes, utilizar outros materiais, professora Jaqueline, que não sejam, por exemplo, apenas o caderno, né? Mostrar para o aluno outros potenciais, né, de fazer esse registro, que pode ser bem interessante também. Inclusive, quando os professores, né, têm a possibilidade de utilizar o celular, às vezes tem aplicativo, né, para fazer anotações. Fazer as anotações e depois eles compartilham entre eles. É uma possibilidade também, claro, que de acordo com a característica da turma. Bem, e aí então vejam só. Então, item a item. É importante observar aqui, que veja, isso aqui não significa as mesas de rotação. Aqui a gente está pensando, item a item, na questão estruturante da metodologia. Então, a metodologia ela é estruturada e ela tem aí seus aspectos dentro da abordagem. Então, eu tenho intencionalidade, tenho ambiente, perguntas, contribuição, conectividade, escutar e os insights e compartilhar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, vamos numerar. 7. 7. 4. Certo, eu tenho 7 aspectos. A gente vai melhorando. Então vamos ao primeiro aqui, que é bem importante, tá? E já aparece, por exemplo, na base, e o currículo paulista ele reitera a base.
que é a questão da intencionalidade. O que é a intencionalidade? É o professor, né? Veja, o professor precisa ter muito clara a finalidade pedagógica, pelo qual está reunindo os estudantes em grupos, pois os parâmetros são importantes para atingir os objetivos frente às habilidades que se pretende resolver. Então, nesse sentido, eu, enquanto professor, eu preciso ter muito claro as ações pedagógicas que eu vou realizar, porque eu tenho objetivos naquela situação de aprendizagem e eu tenho objetivos frente às habilidades que eu preciso desenvolver. Então, esse é um aspecto bem importante. Então, veja, o professor não entra na sala, vamos fazer um Word Café aqui, do nada. Ele vem com o objeto do conhecimento, aí ele acrescenta, vamos fazer um Word Café. Não pode, assim. Não, tem que ser pensado, né? Tem que ser organizado. Tem que ter intencionalidade. Exatamente, né? Então, é um tipo de planejamento, professora Jaqueline, que talvez ele surja aí uma semana, 2 semanas antes, para poder se preparar e realizar a atividade, né? Então, por isso que a intencionalidade, e aí intencionalidade educativa ou pedagógica. Então, o item 1, explicado. Vamos ao item 2. Ambiente. Viu? Está melhorando a letra, hein? Melhorou, já melhorou. Ambiente acolhedor, descontraído, onde os estudantes passam por todas as mesas e que permite a aprendizagem criativa. Então, aqui é um aspecto interessante, ambiente, né? Eu vou utilizar a sala de aula como ambiente? Pode até ser utilizado. Se a escola tem outros espaços, né, pode ser utilizado também. Mas, veja só, se for a sala de aula, pode retornar a câmera aqui para mim, por favor? Obrigado. Se for a sala de aula, nesse caso, professora Jaqueline, talvez seja interessante, né, reorganizar a sala, porque daí precisa ter a mesa. Né, para 4 a 6 grupos. Exatamente, precisa ter toalhas nas mesas, lembrando que tem a questão aqui dos alimentos que os alunos, no caso, vão levar, e a questão dos alimentos, é importante dizer que precisa ser alimentos saudáveis, então é bem interessante conversar com professores que tenham conhecimento aí, principalmente na área das ciências da natureza, da biologia, né? Para que sejam alimentos... Não pode só tomar café. Exato, não é para o aluno ficar levando, por exemplo, refrigerante, energético, não é nada disso. Não pode. É um ambiente que se organiza, né, e torna o espaço mais adequado para que a situação de aprendizagem ela tenha uma outra característica e uma outra leveza, mas que a intencionalidade seja o quê? Atingir os objetivos. Então, mudar o ambiente é interessante. Então, inclusive, eu deixo aqui uma sugestão sempre para os professores. Façam em 2 professores a atividade. É muito melhor para organizar e o tempo também fica mais, vamos dizer assim, mais adequado para poder dar conta da metodologia, né? Item 3. Perguntas. Formular perguntas que se conectem ao propósito da atividade e que estejam vinculados ao menos a um objeto de estudo curricular. Sugere-se um tema gerador. Então, aqui é o seguinte, eu tenho que formular perguntas, mas eu preciso estar antenado se ela está conectado ao objeto de estudo, principalmente curricular. Então, qual é a sugestão, professores? Por exemplo, se você selecionou lá um determinado objeto, lá dentro da situação de aprendizagem, dentro daquilo que os estudantes vão aprender, como que eu elaboro? Eu preciso pensar que assim, nessa metodologia, se eu tenho lá 4, 5, 6 equipes na sala, né, ou seja, 6 mesas, 6 estações ali de Word Café, cada mesa eu vou deixar em torno de 2, 3 perguntas, professora Jaqueline, porque daí os alunos vão passando, vão rotacionando e ali está fixo o anfitrião, né, e no caso aqui a sugestão do escriba também. O anfitrião para receber e o escriba para poder realizar os registros. E as perguntas são os disparadores, né, daquilo que previamente eles estudaram. Outra dica aqui, é interessante que o professor já entregue de forma antecipada os conteúdos que os estudantes estudarão. Então, as perguntas, a minha sugestão é, olhe a habilidade, professor, que o senhor pretende desenvolver, e através dos verbos das habilidades, elabore as perguntas. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, se eu tenho habilidades, professora Jaqueline, que está lá, identificar, analisar, comparar um determinado objeto, então eu já tenho 3 perguntas. Eu coloco uma pergunta para a identificação,
uma outra pergunta para análise, uma outra pergunta para comparação. Veja, porque eu vou garantindo que a habilidade seja trabalhada. E no caso do novo ensino médio, tem um aspecto bem interessante, que as habilidades elas são amplas, né? Elas são complexas. Então, por meio da habilidade, eu consigo elaborar várias perguntas para deixar, por exemplo, 2 ou 3 perguntas por mesa, e à medida que os alunos rotacionam, eles vão ali conversando e aprimorando, portanto, e aprofundando o conhecimento acerca do que eles estão estudando. Muito bem. Então, o próximo item aqui, contribuição. É o item 4. Melhorou. Isso. Estimular os estudantes a contribuírem com ideias e perspectivas. É importante gerar as condições necessárias para que cada estudante emita a sua opinião. Então, vamos lá. A gente tem que pensar aqui. Estimular, a gente tem que considerar que nem sempre o aluno chega estimulado na aula e por problemas... Principalmente para responder questões norteadoras. Exatamente. Então, mas a gente precisa entender que é importante que cada estudante ele emita a sua opinião. Porque essa contribuição, ela depende também depois de outras ações relacionadas à questão da conectividade, né, questão da escutativa. Então, nesse sentido, é importante, por exemplo, preparar os estudantes para que todos possam emitir as suas opiniões. Então, veja, nesse caso, é importante que as perguntas a serem elaboradas, além dessas questões, por exemplo, relacionado aos verbos, talvez o professora Jaqueline, pensar naqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade, né, de interagir com os outros, colocar alguma pergunta, né, nas mesas, à medida que são rotacionadas, que ele possa falar alguma coisa baseada nos conhecimentos prévios que ele teve, né? Então, veja, quando o estudante ele tem a segurança de falar algo que ele já aprendeu, ele consegue emitir opinião, e aí vai somando. Então, também uma sugestão. Antes da atividade, promover a sala de aula invertida. Então, ele vai realizar uma pesquisa. Então, na medida que ele já vai ter algum embasamento para também participar, né? Fica assim, é possível incluir todos os alunos, até aqueles mais tímidos que não gostam de falar. Exatamente. Se ele vê, por exemplo, alguma coisa que ele consegue, que ele conhece, né? Já tem um conhecimento prévio, e ele vai conseguindo, por meio da conversa, linkar com o que os outros estão interagindo, o que acontece? Todos os estudantes estão emitindo a sua opinião, e essa é a perspectiva dessa metodologia, né? Pode ser que, às vezes, a princípio, isso seja parece ser um pouco complexo, mas, na verdade, quando os professores começam a organizar esse tipo de metodologia para aplicar, fica mais fácil. Por isso, a sugestão sempre de trabalharem essa metodologia em 2 professores. Né? Nós tivemos formações aqui de ATPCs anteriores, em que alguns professores contribuíram no chat dizendo assim, olha, eu executei aqui, e deu muito certo, né? Então, assim, você cria um ambiente diferente, você proporciona que os estudantes consigam interagir entre si. Promove a discussão entre eles, exatamente, né? A colaboração de informação. Desenvolve várias competências socioemocionais, e eles vão entender que é uma aula diferenciada. Veja, sai um pouco daquela lógica de material escrito impresso, de lousa. Você mudou a organização da sala, muda tudo. Eu costumo dar um exemplo, eu sempre trabalhei muito com a questão da sala de leitura. Então, quando eu queria, por exemplo, tinha a intencionalidade pedagógica de desenvolver determinados aspectos de leitura relacionado a alguns livros que eu selecionava, eu passava na biblioteca, deixava os livros separados e levava meus alunos para quê? Para realizar a leitura na biblioteca. Quando troca de ambiente, muda tudo. Exatamente. Né? Muda a perspectiva. Muda a perspectiva. Essa é a palavra-chave. A perspectiva passa a ser outra e a intencionalidade do estudante também passa a ser outra. Então, aí é um aspecto bem interessante. Então, fica aqui, são dicas, né? São sugestões. De fato, quem conhece a turma atribuída é você, professor, né? A gente está aqui para contribuir, tentar somar, tentar de alguma forma dar boas sugestões
para que você possa realizar aulas diferentes. Às vezes a gente não sabe muito bem, né? Às vezes está tão atarefado na sala de aula, eu queria pensar em alguma coisa diferente. Está aí, metodologia Word Café. A quantidade de conteúdo, né? Dos objetos de conhecimento que você quer trabalhar, a demanda é muito grande de informação, então distribuído desta forma, fica até mais fácil na hora da discussão, né? De trazer tanta informação. Exatamente. Bem, e aí eu tenho... Conectividade. Conectividade. Agora é o quinto. Muito bem. Olha. Ficou bonito. Ficou. À medida que os estudantes passam em cada mesa, vão conectando novas descobertas e somando a outras. Então, vamos lá. Veja, os estudantes, eles vão rotacionar passando em cada mesa. E lá, quem está fixo mesmo? O anfitrião e o escriba. Muito bem. O escriba é sugestão, não é necessariamente. Não é necessário, mas a gente sugere aqui, eu vou explicar mais ao final por que eu estou sugerindo aí o escriba para permanecer na mesa. É interessante o termo escriba mesmo que utiliza, não pode ser o redator? Pode ser redator, pode ser redator. É que nessa unidade curricular tem professor de ciências humanas, né? Sim. Então talvez faça mais sentido para ele falar escriba, mas pode ser redator também. Aliás... Escrivão, né? Como é na Polícia Civil, tem um escrivão. Talvez seja até interessante perguntar para os estudantes qual é o termo que eles preferem. E aí surge uma questão também para eles aprenderem e se apropriarem. Qual é o conceito de escriba, qual é o conceito de redator, né? O que escriba, por exemplo, significava nas sociedades antigas. Porque, veja, nas sociedades antigas, ser alfabetizado, né, significava, já numa escala social, estar em determinada camada das pirâmides sociais. Então, tem um aspecto também interessante aí. Para mais informação, né? Exatamente, já dá para ensinar, né? Então, veja, o que os estudantes vão fazer? O que acontece na etapa aqui de conectividade? Os alunos vão somar novas descobertas, somando a outras. Então, veja, e aqui eles vão ampliando também, solidificando a própria aprendizagem. Você percebeu que tudo que está ocorrendo aqui são os alunos que precisam, né, de uma certa forma, se movimentar, por isso que é ativo. Então, um aspecto aqui interessante é assim, veja, nós vamos falar então de camadas de aprendizagem. Tem coisas, professora Jaqueline, que eu, enquanto professor, à medida que eu estou, por exemplo, ensinando, o aluno aprende, mas eu tenho uma forma de falar, eu tenho a minha formação enquanto graduado, enquanto acadêmico, então, às vezes, a minha fala pode ser um pouco mais complexa quando eu estou tratando de um determinado objeto, até mesmo porque se trata de um conhecimento científico. Mas quando os alunos, eles vão interagindo entre eles e eles vão somando o que aprenderam uns com os outros, eles aprendem também por meio da própria linguagem da faixa etária deles. Exatamente. E esse falando de uma forma que eles vão conseguir se comunicar e vão se compreender entre eles. Exato. Então, é um aspecto extremamente relevante, importante. Às vezes a gente não se dá conta disso, né? Mas a gente não pode desconsiderar. Ainda que a questão, por exemplo, das características, da maneira que eles conversam, é uma forma de eles compreenderem por meio de significações também, né? Então, veja, e quando a gente pensa que, à medida que eles vão conectando, a gente pensa em camadas de aprendizagem mesmo, para utilizar aqui um termo bem didático e simples. À medida que eu aprendo com um outro, eu vou somando, que é o que está aí, então, em tela para vocês. E à medida que eu vou somando os conhecimentos, eu também vou construindo uma aprendizagem sólida. Significativa e sólida. E mais, outro aspecto que eu acho que é extremamente fundamental, vai se criando significações que, para às vezes, um estudante não estava plenamente perceptível, né? Mas à medida que ele se conecta com os outros, o significado vai ficando cada vez mais cristalizado, mais lógico, né? Vai se tornando razoável
aquele tipo de conhecimento para os estudantes. Ah, eu não tinha pensado nisso, agora, poxa vida... Agora ficou mais claro. Exato. Sabe quando a gente detém um determinado conhecimento, aprende, mas não sabe muito bem o que fazer com aquilo? Então, essas respostas, elas passam a ser também aí resolvidas. Então, o aspecto aí da conectividade. Então, é um aspecto bem importante. Então, vamos agora para o aspecto 6, né? Escutar, né? Os insights também. Há momentos em que é necessário guiar os estudantes. Então, aqui é importante porque, veja, a gente sabe que a metodologia, para que ela possa dar muito certo, é necessário que o professor, nesse caso, ele se coloque numa posição, né, de estar orientando os estudantes. Porque, veja, os estudantes vão rotacionar, cada mesa tem ali as suas 2, 3 perguntas frente ao objeto de conhecimento que o professor ou os professores entenderam que seria necessário que os alunos aprendessem, ok? Mas é necessário o professor, no caso, ou os professores, se for em equipe, estarem orientando e vendo se os estudantes não estão escapando ou tratando de outros assuntos. Porque, veja, é muito comum, de repente eu começo a falar de um determinado assunto, eu vou linkando ao outro e deixo a prioridade qualquer. Por isso que o verbo de comando é interessante. Quando a gente fala aqui, professores, em verbo de comando, a ideia é o seguinte: cada habilidade, ela tem ali o seu verbo de ação. O que é o verbo de ação? É aquilo que o estudante precisa mobilizar para resolver o problema frente ao objeto de conhecimento. Então, um exemplo aqui, eu quero identificar no texto, né? Então, o que eu vou mobilizar para poder identificar no texto? Leitura primeiro, né? Depois, aquela leitura que a gente fala de analítica. Eu já vou lendo, mas eu já vou pressupondo a construção daquilo que está escrito. Como que aquele que escreveu, como que ele chegou naquele determinado resultado? Veja, isso é aprofundamento. Então, nesse sentido, quando a gente pensa aqui no seguinte, de escutar os insights, então essa primeira parte o professor precisa ficar antenado e escutar e ver como que os alunos estão conversando. A gente fala de escutativa, mas a escutativa lá é uma escuta direcionada. E no caso aqui, como se trata de uma questão de aprendizagem ou de ensino e aprendizagem, então essas orientações, ficar antenado é extremamente importante e relevante. Outro ponto, né? Para que o aprofundamento das perguntas e as novas ideias, porque também é pensar fora da caixa, né? Então, veja, precisa aprofundar, né, em relação às perguntas e as novas ideias por meio de escuta ativa. Tem uma questão no ensino que é interessante, que é a questão que a gente trata, por exemplo, por meio da dialética, que aparece, por exemplo, na base. Então, veja, não é um conhecimento que ele se sobrepõe ao outro, mas é um conhecimento, às vezes, que ele se ajusta para um outro conhecimento ou a continuidade daquilo. O que eu quero dizer com isso é assim: vamos supor que eu tenha um tema lá, que eu trabalhei nas perguntas, mas ele não fecha, né? Se ele não fecha, ele se liga novamente a um novo tema. O que eu quero dizer é que nenhum tema se esgota. Exatamente. E se nenhum tema se esgota, eu posso extrair por meio ali da escutativa uma nova temática para que em uma outra oportunidade ou por meio de outra metodologia os alunos continuem estudando e dando continuidade. Então, um assunto ele está concatenado ao outro, por exemplo, tá? Enfim, é também importante que os estudantes, veja só, por isso que na metodologia ativa a responsabilidade não fica apenas sobre responsabilidade do professor, né? E aqui a ideia não é dizer que diminui o papel, mas a metodologia ela proporciona isso. O que os estudantes, perceber o que aprendeu com o outro. Porque tem estudantes, né, que no geral eles conseguem desenvolver, ter uma capacidade analítica às vezes um pouco maior do que o outro, e às vezes os estudantes eles também aprendem. Então, isso é importante. Às vezes a gente fala de duplas colaborativas, mas no caso aqui em equipes, são equipes colaborativas.
Bem, então vamos agora para o... Compartilhar. Isso. Número... 6. 6? 1 é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, é 7. 7. Conversação em plenária. Bom, onde o professor, então, realiza o fechamento da atividade. Conversação em plenária, potencializando os resultados que os estudantes aprenderam e sistematizaram. Então, qual é o ponto de atenção aqui, né? Então, vamos supor que eu leve, então, os estudantes para uma plenária, pode ser no ambiente da sala de aula mesmo, um outro ambiente, de acordo aí com a possibilidade da unidade escolar que você atua, professor, levar os estudantes para fazer essa plenária, então fazer uma discussão daquilo que foi proposto enquanto objeto, das perguntas e como essas perguntas elas estão vinculadas ao objeto e qual é o resultado, né? É o conhecimento sistematizado que precisa ocorrer na plenária. Então isso também precisa ser direcionado e aí apenas com aquele que tem informação acadêmica, que no caso é você, professor, consegue fazer isso porque você já passou por essa situação na sua vida de sistematizar o conhecimento. Por isso que nós, professores, temos um papel, né, e uma ação fundamental na vida daqueles que estão aí se desenvolvendo, aprendendo dia a dia. Exatamente. Percebeu, professora Jaqueline, como é uma metodologia interessante, uma metodologia potente, proporciona atividades diferenciadas na sala de aula. E pode ser utilizado em qualquer disciplina, né? Exatamente. Então, conforme aparece lá, a gente está falando aqui de alguns aspectos de retomada da unidade curricular, o indivíduo e o ambiente, esses aspectos eles ficam plenamente cristalizados e consolidados para que vocês possam, de uma forma aí, que vocês compreenderem como assertiva, realizar essas atividades. Bem, nós temos aqui alguns exemplos, então, por que eu falei do escriba ficar fixo, né? Então, o anfitrião, ok, a gente já sabe que ele é importante. O escriba, por que a sugestão aqui dele ficar também fixo? Às vezes, tem aqueles alunos que precisam desenvolver uma proficiência mais urgente, né, frente aos demais estudantes. Então, esse escriba, se ele permanece, por exemplo, na estação, o que acontece? Ele vai estar coletando informações, aprendizagens, conhecimento dos outros. Sim. E ele vai crescer também. Sim. Ele vai se desenvolver. Então, eu diria que o escriba, ou o redator, como você mesmo colocou, a sugestão é que talvez seja aquele estudante que precisa desenvolver um pouco mais, né? Aquele aluno que está em processo de recuperação, enfim. Bom, então eu tenho aqui um exemplo de como os alunos rotacionam nessa metodologia Word Café, né? Então, olha aí, os alunos vão rotacionando, tá? E à medida que eles rotacionam, em outras estações, o que acontece? Ele tem outras perguntas. E aqui também pode ser pensado da seguinte forma: eu posso dosar, por exemplo, perguntas mais simples na primeira estação e perguntas mais complexas ou medianas na segunda e as mais complexas na terceira e quarta estação. Tá? Então é também possível fazer isso nessa metodologia. E aí, à medida que os alunos vão rotacionando, né, então, com perguntas relacionadas às habilidades e aumentando a complexidade, eles vão aí desenvolvendo aprendizagens significativas. Tudo isso ocorrendo, nas mesas tem que ter o lanche, o café, né? Alimento saudável, né? Alimento saudável, né? as frutas. Refrigerante não. Eu até preciso colocar uma questão aqui. Não é você, professor, que tem que trazer esse alimento, viu? Não é isso. Aí cabe organizar e os estudantes que vão trazer isso. Afinal de contas, eles são também os maiores beneficiários dessa metodologia, né? Convenhamos aqui, tá? Voltando então aqui à tela e a gente faz novamente o movimento, né? Então veja, nesse caso os estudantes, eles tecnicamente passam por todas as estações, sempre aprofundando mediante as perguntas que foram aí pensadas antecipadamente. E aí, então, o item 1 lá, intencionalidade educativa, pensando nas ações pedagógicas. Bem, professora Jaqueline, estamos rotacionando aqui,
Mas vamos falar então agora dos desdobramento? Vamos lá. Então, desdobramento, tem um box aí para você pesquisar, né, entender um pouco mais sobre essa metodologia ativa. E também, assim, né, como já foi aplicado aqui nesse aprofundamento, também pode ser aplicado nas outras disciplinas, né? E o interessante desse desdobramento, no caso, acessando, veja, está lá no material, né, professor, que vocês possuem, que é o mapa. Esse artigo é um artigo de produção já interdisciplinar. Então, provavelmente, você, lendo o artigo, já consegue, por exemplo, pensar no colega que está dando aula do outro componente. Isso. Tá? Então, fica aí a dica. Muito bem. O que nós temos aí como Saiba Mais? Aí temos o protagonismo juvenil, a dinâmica do Word Café, também temos aí o QR Code e o link para você acessar. Esse material aqui também é bem interessante, porque ele traz essa, vamos dizer assim, seria como um complemento dessa formação, professor. Então, traz lá a metodologia também estruturada, pensada. Então, vale muito a pena acessar esse conteúdo. Eu deixo aí a sugestão, eu li o conteúdo e gostei muito. Eu achei bem prático também, tá? Bom, vamos então para os informes da rede, professora Jaqueline. Pode mandar a programação do CMSP aí disponível. Pode. Então, em relação à programação, é importante aí, às vezes, acessar e verificar tudo aquilo que será disponibilizado durante a semana. Então, fica disponível para você tanto aquilo que está previsto a acontecer, como também aquilo que já aconteceu. Então, acessando aí a página de programação, você consegue aí ter essa informação, tá? Temos também o banco de talentos, tá, que está aberto, então faça o seu cadastro, os processos seletivos eles são contínuos, né? Então, veja, eu me inscrevi um dia, participei do processo seletivo, estou aqui enquanto formador, eu penso também. Que você fez Foi exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Então, se você quer ser formador EFAP ou professor do Centro de Mídias, faça a sua inscrição aí e eu já desejo aqui boa sorte, né? Uma hora ou outra aí o seu telefone toca, professor. Ok? As referências que nós utilizamos nessa formação, os documentos oficiais da secretaria, tá? E os autores relacionados aí à pesquisa que nós realizamos para poder produzir, então, essa formação. E aí é importante, por exemplo, dizer que esse material, né, ou seja, os slides aí dessa formação, eles ficam disponibilizados lá no repositório, né, professora Jaqueline? Fica disponibilizado lá, então vocês podem acessar também e utilizar sempre que acharem oportuno. Bem, chegamos ao final, então fica a sugestão aí de uma metodologia diferente, para que vocês possam aí, então, pensar em aulas diferenciadas. Quero agradecer a sua participação, professor, desejar aí, professores, né, desejar aí um bom dia de trabalho. Eu me despeço. Vamos agradecer a nossa intérprete, a Alessandra, está aqui. Isso. Olha só. E a equipe também de produção, muito obrigada. Então, eu fico por aqui, professora Jaqueline. Já agradeço a participação de todos. Então, obrigada pela participação de todos vocês e até a próxima formação. Tchau.